Bom, pessoal, iniciamos aqui mais um vídeo, uma videoaula, e dessa vez, conforme conversamos nos outros vídeos passados, fazendo uma análise sobre a ética em relação ao meio ambiente. Vamos conversar, não fazendo um tratado sobre ética e meio ambiente, mas vamos pegar alguns pontos básicos dessa reflexão rigorosa, em termos de entender melhor, essa relação homem-meio ambiente. Por se tratar de uma ética voltada ao estudo do, vamos dizer assim, do habitat do homem, do local de convívio do homem, ou seja, aqui o nosso planeta, a natureza, a ética do meio ambiente, ela abrange a investigação e o questionamento, com o propósito, com o objetivo de conhecer todas as relações que o ser humano mantém com o meio ambiente em que ele vive. Então, dentro disso, é desenvolvida uma reflexão ética, procurando justificar um conjunto de comportamentos, de atitudes e de valores nessas relações homem-natureza. Relação do homem com os seres vivos, com as áreas biológicas, com a biosfera, dialogando sempre com o desenvolvimento tecnocientífico, todo o desenvolvimento das indústrias, das fábricas, enfim, de todas aquelas coisas que estão ligadas, relacionadas e que direta ou indiretamente afetam o meio ambiente. Então, a ética do meio ambiente, ela começa pelo reconhecimento do valor da natureza para a preservação da espécie humana, da importância da fauna, da flora, da variedade das espécies animais, da vida selvagem, de um ar com qualidade, com água tratada e reaproveitada para a vida dos seres humanos. Esta é a preocupação da ética do meio ambiente. Então, tem aí todo um reconhecimento de uma qualidade que a natureza objetivamente possui, a de possibilitar e de garantir a nossa sobrevivência física, moral, e um desenvolvimento social com sustentabilidade. A ética ambiental trata-se de um conceito filosófico que começou a ser desenvolvido na década dos anos 60, que amplia o conceito de ética. Enquanto isso ela dá forma para o agir do homem em seu meio social, pois se refere também à sua maneira de agir em relação à natureza, ao meio ambiente em que ele vive. Então, considera a ética ambiental, ela considera que a conservação da vida humana está intimamente ligada à conservação da vida de todos os seres racionais, irracionais, vegetais, enfim. Então, o conceito de ética ambiental, ele relaciona-se, assim, com o conceito de ecocentrismo, a natureza no centro de todas as coisas. Isso ela faz em oposição àquilo que vigorava anteriormente, que era o antropocentrismo, ou seja, o homem dominando a natureza. Então, dentro desse conceito, o comportamento do homem deve ser considerado em relação a si mesmo e em relação a todos os demais seres vivos que habitam este planeta, que convivem no meio ambiente. Então, por esse conceito, todos os seres são iguais. Dentro da concepção da ética do meio ambiente, nessa visão, nessa reflexão, todos os seres são iguais. O homem, apesar de possuir assim, uma racionalidade, ele não pode, sob nenhuma hipótese, continuar vendo os outros seres como seres inferiores a ele. E, portanto, também não pode, pensando dessa forma, vendo as coisas dessa forma, ele não pode agir de forma predatória
né, de forma destruidora em relação a esses mesmos seres vivos. Então, o homem deixa de ser o dono da natureza, né, e volta a ser parte desta mesma natureza, onde ele está inserido. Busca-se, então, com a ética ambiental, criar-se, vamos dizer assim, uma nova ordem mundial, onde o homem não mais satisfaça apenas os seus desejos imediatos, mas que, ao agir na realização desses desejos imediatos, busque também atender os seus desejos, né, respeitando sempre as necessidades dos outros seres vivos, né, bem como os desejos das futuras gerações. Porque se não respeitarmos o desejo das futuras gerações, que é de um planeta limpo, de um planeta habitável, de um planeta conservado, então as coisas tendem a sempre continuar da mesma forma que está. Então a gente precisa fazer algumas considerações dentro do campo da reflexão ética em relação ao meio ambiente, né? O nosso planeta, a gente sabe, a gente tem consciência de que o nosso planeta, ele necessita de ajuda, ele está pedindo socorro, ele necessita de uma reflexão mais rigorosa sobre a relação homem-natureza, né? Com o objetivo, né, o propósito, essa reflexão visa, né, frear a destruição desmedida que vem sendo praticada pelos homens, né, nessa ânsia de progresso, né, o homem praticando irracionalmente essas ações, movido pela ambição e pela prepotência, pela própria prepotência de se sentir dono deste planeta. A humanidade, dentro das reflexões éticas com o meio ambiente, precisa se conscientizar de que nesse jogo homem-natureza, mais vantajoso economicamente falando, ao contrário do que pensam, é mais econômico, mais vantajoso economicamente falando, né, que ele tenha uma ação ética com o meio ambiente. Que não se pode calcular, na verdade, se o homem continuar agindo da forma que está agindo, em desfavor do meio ambiente, né, não se pode calcular aí com precisão os prejuízos econômicos, né, que são causados por danos ambientais que provocam as grandes catástrofes mundiais. Né? São furacões no Japão, nos Estados Unidos, enfim, as catástrofes enormes que acontecem no nosso planeta, tudo devido a essa irresponsabilidade, essa falta de reflexão do homem em relação à sua ação perante a natureza. Claro, o homem ele tem que modificar um pouco esse ponto de vista dele, de como que ele vai conhecer o mundo, esse ponto de vista epistemológico, do conhecimento do mundo. Como eu vou entender o mundo? Tentar entender o mundo, a natureza, o planeta, de uma forma mais consciente, mais reflexiva. Daí então o surgimento e a necessidade de se desenvolver uma teoria ética que pudesse trabalhar dentro dos conceitos de moral também, que cada cultura, cada sociedade desenvolve, conforme nós já vimos nos vídeos anteriores, desenvolver uma ética, um comportamento moral do homem perante a natureza, perante o meio ambiente, perante o meio em que ele vive. O exemplo do que nós estamos falando aqui, né, desses gastos que se faz, né, para consertar os danos ambientais que são causados pelas catástrofes, né, exemplo disso, né, como nós podemos calcular quanto custa para um poder público reparar os prejuízos, né, que são provocados por essas catástrofes ambientais? Enchentes, né? As enchentes devido a quê? Devido à ocupação indiscriminada de áreas de risco. Né? Quanto se gasta, por exemplo, no tratamento das doenças causadas pela poluição do ar, da atmosfera? Quanto se gasta? Qual é o custo
de fazer uma refertilização do solo desgastado pela erosão? Quanto se perde com a extinção das espécies animais e vegetais e, junto com essas espécies, o desaparecimento de recursos genéticos para a sua manutenção? Então, são todas essas questões que a ética ambiental vai pensar e que a ética ambiental vai refletir no sentido de desenvolver ações mais coerentes, mais harmoniosas entre o homem e a natureza. Hoje nós sabemos que muitos países desenvolvidos já concluíram que é bem melhor, é bem mais econômico, bem melhor economicamente falando, prevenir um custo de um dano ambiental, um custo ambiental, ao invés de remediar esses custos. Aqui no Brasil, grande parte, infelizmente, grande parte da nossa população é carente de informações básicas em relação ao meio ambiente, sobre as formas de influenciar a decisão política e as estratégias em favor do bem ambiental. Então, isso precisa ser melhor trabalhado ainda aqui no nosso país. E aí, então, é que entra essa importância da reflexão ética rigorosa a respeito dessas ações, né, que nós devemos, ações preservacionistas em relação ao meio ambiente. Também, por outro lado, a gente sabe que é legítima e também necessária a atuação, né, de todas as pessoas, de toda a sociedade nesse jogo. Então, nesse sentido, todos nós, todos os seres humanos, toda a sociedade, todos os indivíduos sociais são chamados a uma reflexão sobre a ética ambiental, né, para que todo cidadão seja motivado a cuidar do planeta, que tenham mais cuidado com o planeta. Além de buscar o conhecimento, participar e divulgar a ética ambiental, também é papel fundamental do cidadão praticar essa ética. Começar pelo mínimo. É claro, a gente sabe, né? É impossível, né, que a atitude cívica de uma pessoa só, agindo individualmente, a gente sabe que não é suficiente para salvar a Amazônia, por exemplo. Mas pode ser muito importante essa ação para salvar uma árvore em frente à sua casa, por exemplo. Se não há formas, ou se não há condições para que possamos atuar em conjunto em prol da preservação da natureza, a ética do meio ambiente vai sugerir que nós, individualmente, possamos, né, tomar algumas decisões para que se minimize, pelo menos, os impactos ambientais. A economia de energia, por exemplo, economizar energia. Todos podem, né, fazer isso. Então, diminuir o consumo de água, por exemplo, também. Não jogar lixo na rua. Economizar o papel, né, porque a gente sabe que com a derrubada de árvores é que se faz o papel, que se fabrica o papel. Então, economizar o papel, consumir vegetais in natura, sem agrotóxicos, e assim por diante. Outras ações que podem serem individualmente tomadas por cada cidadão individualmente e que certamente vai corroborar com uma melhora nos impactos ambientais. Então é isto que a ética ambiental vai refletir, vai trabalhar. Ela vai criar este conceito, o conceito de preservação, o conceito de relação harmoniosa homem-natureza. Quando a gente fala em meio ambiente, geralmente nós pensamos no meio ambiente como sendo somente a parte física do meio ambiente. Ou seja, as florestas, a água, enfim, os vegetais, os animais. Mas o homem, como ser racional, também é parte do meio ambiente. E como parte desse meio ambiente, ele tem que tomar posições em termos de poder colaborar pela preservação, pela melhora, né, do meio ambiente que ele vive.
Então, o que esperamos, na verdade, dentro do campo da ética ambiental, o que se espera, na verdade, é que todos, né, todos os cidadãos, todas as pessoas, toda a sociedade se conscientize, né, e adotem uma postura eticamente responsável, né, no cuidado com o meio ambiente em que vivem, enfim, com o planeta Terra. O planeta, ele necessita, ele precisa urgentemente de uma ação corajosa e radical na inversão dos valores humanos nesse sentido, né? E também, por sua vez, depende da consciência do papel da ética na missão de proteger, né, o meio ambiente. Então, este é o papel, esta é a reflexão, este é o sistema que a ética do meio ambiente vai desenvolver e levar o homem a fazer mudanças, pelo menos é o que se pretende, e haja uma mudança de comportamento do homem em relação à natureza, né? A responsabilidade pelo bem ambiental, ele não é somente essa responsabilidade pelo ambiente, pelo bem ambiental, não é somente dos poderes constituídos. Ela faz parte também, ela é também responsabilidade de todos nós. Ok? Bem, assim chegamos ao final de mais uma videoaula. E aqui nós apresentamos alguns aspectos da ética, né, em relação àquilo que a gente faz no nosso dia a dia, as formas de que ela pode ser aplicada, né? Então nós verificamos aqui alguns dos aspectos da ética, principalmente, tá, no que tange a sua atuação prática, né, em nossas ações cotidianas, como indivíduos participantes de uma sociedade, que vivemos num mundo, numa comunidade, numa sociedade, enfim. E assim então procuramos demonstrar ao longo de nossas exposições o caráter específico, né, de cada uma das preocupações, bioética, ética dos negócios, ética do meio ambiente, enfim. E tudo isso, esse pensamento elaborado, relacionado, eticamente falando, à nossa prática efetiva em nossas ações. Nos próximos vídeos iremos entrar diretamente nos temas mais específicos dos dilemas éticos contemporâneos. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Boa reflexão para vocês. Espero vocês. Um abraço a todos.